você é diagnosticado com o vírus de HIV, você acha que é ali o ponto final. Então, você se coloca naquela situação e você acaba não querendo contar a sua sorologia para outras pessoas, com medo da repressão que você vai ter perante a sociedade. Embora a gente esteja entrando na 4ª década da epidemia, o preconceito e o estigma continuam a estar muito presentes no convívio das pessoas que vivem com HIV. A gente viu através dessa pesquisa, nós realizamos em 7 capitais, e uma delas foi Recife. E os dados de Recife, tanto quanto das outras capitais, impacta bastante a gente, porque materializar tudo que a gente ouve, sabe, e os relatos que vêm das pessoas que vivem com HIV. A primeira pessoa que eu contei foi o meu tio, que para mim é um pai. E a partir daí ele pediu para me cuidar. Ficou no começo muito triste, né? Mas a gente, na nossa família, a gente não conversava muito sobre isso, sobre o uso do preservativo, sobre o uso da prevenção combinada, que hoje eu tenho conhecimento. Então, o que falta muito dentro dos lares, inclusive, é falar sobre sexo. Porque falar sobre sexo não é estimular as pessoas a fazerem sexo, mas é estimular as pessoas a se cuidarem, a se protegerem. Muitas das vezes eu vejo que existe dificuldade das pessoas acessarem essas questões de prevenções dentro das unidades de saúde, e quando elas vão procurar, elas são estigmatizadas como prostitutas, como pessoas de rua, como pessoas promíscuas. Então, a gente precisa capacitar, inclusive, esses profissionais para ter um atendimento humanizado. E isso também traz para a gente muita tristeza, porque é muito tempo também que a gente vem dialogando com os serviços de saúde sobre a necessidade de enfrentar o estigma e o preconceito. E se nos 2 serviços, né, um serviço que não está, vamos dizer assim, mais preparado para receber, o preconceito se iguala ao que foi tão trabalhado para receber as pessoas com HIV, é algo que nos angustia bastante e que mostra que a gente tem muita coisa para fazer. Inclusive, eu afirmo que o preconceito ele mata mais do que a doença em si, porque a partir do momento que a gente estigmatiza as pessoas que vivem com HIV e com a AIDS, a gente afasta essas pessoas do tratamento, e com isso elas podem desenvolver as doenças oportunistas, elas podem desenvolver a AIDS em si, e com isso a gente vai afastando cada vez mais as pessoas do acesso à saúde. E se você, por exemplo, abandona a medicação por conta do estigma e do preconceito, ou você nem a inicia por conta do estigma e do preconceito, significa que essa pessoa pode adoecer realmente de AIDS e pode vir a falecer por uma razão que não é a razão da doença, né? A minha avó era do tempo do interior, então, para ela, HIV e AIDS é a mesma coisa, mesmo que a gente tente explicar. E a gente está numa sociedade que, culturalmente, a gente não tem esse desenvolvimento da saúde em si dentro das periferias. Então, para as pessoas, HIV e AIDS é a mesma coisa, e que ainda é uma doença que só dá em pessoas que homoafetivas, que são prostitutas. O preconceito, ele causa a morte social desse indivíduo, né? Ele vai fazendo com que essa pessoa vá, vamos dizer assim, se encolhendo a sua convivência social. E nisso também ela passa a ter um sofrimento mental muito grande. E a gente precisa desconstruir isso. A gente só consegue desconstruir levando informações para as pessoas. E aí a gente propõe uma educação continuada para que essas pessoas tenham acesso a informações e que saiam pelo menos com uma base, sabendo um pouco sobre HIV e AIDS, sobre a prevenção combinada, sobre a PrEP, a PrEP e as metodologias que a gente pode utilizar para ajudar as pessoas a não contraírem o vírus. Eu acho que isso é fruto do que também a gente parou de ter espaços que falem sobre HIV e sobre AIDS. Tem gente que parou nas informações dos anos 80 para fazer com que as pessoas possam conviver, pelo menos junto à família, colocando
a sua sorologia como algo que precisa ser respeitado, né? Essa vivência precisa ser respeitada e precisa, mais do que isso, precisa ser acolhida pelas pessoas, né? Precisa que haja uma preocupação. Em nenhum momento eu escondi minha sorologia para ninguém. Só não acho que eu preciso estar falando por aí ou andando com um nome na testa que eu sou soropositivo. Mas aí todas as pessoas que a gente se relaciona por autonomia minha, eu falo, mas que ninguém é obrigado a falar sobre sua sorologia. Inclusive, a gente precisa ressaltar que é crime você divulgar a sorologia de outra pessoa. E a gente tem um recomeço, sim, pós-diagnóstico, porque a gente tem uma retomada, a gente tem um reconhecimento do nosso eu, de quem somos nós, e o porquê disso aconteceu, onde foi que a gente falhou, para que a gente possa instruir outras pessoas, para que não cometam essas falhas, e dizer que nós não seremos diferentes porque nós somos portadores.